Nós estamos estudando teoria das provas e hoje eu quero aprofundar com vocês um pouco a respeito das provas ilícitas. Na primeira aula a respeito desse assunto, eu tive a oportunidade de traçar um panorama a respeito daquilo que a doutrina entende como provas indiretas, fazendo, claro, o contraponto com as provas diretas, aquelas provas que não demandam uma inferência, seja ela indutiva ou dedutiva, para que eu possa imaginar uma certa situação, com as provas indiretas, aquelas que, no nosso ordenamento jurídico, acabaram sendo conhecidas como provas indiciárias, que também são provas, que também são utilizadas pelo magistrado para sustentar uma condenação ou uma absolvição. Prova indireta. Nessa primeira aula, portanto, nós fizemos um grande panorama e na segunda aula nós tivemos a oportunidade de falar mais aprofundadamente a respeito do próprio livre convencimento motivado do magistrado. Como ele forma o seu convencimento, quais são as questões psicológicas que estão envolvidas na formação do convencimento do juiz em torno, seja da condenação ou da absolvição de um réu num processo criminal. Falamos também bastante a respeito dos estándares probatórios, mas nós vamos voltar a essa questão hoje de maneira também um pouco mais aprofundada. Bom, falando, portanto, retomando todos esses aspectos que nós já trabalhamos e partindo adiante, eu gostaria que vocês focassem hoje bastante no artigo 157 do Código de Processo Penal. Então, eu vou pedir que vocês abram o código e possam ir acompanhando o nosso raciocínio. No momento oportuno, eu vou fazer algumas leituras aqui para que nós possamos aprofundar. Mas eu quero que vocês comecem imaginando uma situação. O jurista, ele adora a história das pirâmides, né? É impressionante. Eu acho que isso é uma herança do Kelsen, desde que ele nos deixou aquela pirâmide normativa. Nós sempre procuramos nos basear no modelo piramidal. Mas ele é interessante apenas para mostrar uma hierarquia. Tá? E em matéria de hierarquia de provas, eu gostaria que vocês imaginassem a seguinte situação. Imaginem a pirâmide. Na base dessa pirâmide, eu quero que vocês imaginem e localizem aquilo que nós temos chamado até o presente momento de vestígio. Veja, eu tenho falado a respeito disso em todas as nossas aulas, eu sempre retomo essa questão, e eu venho mencionando que, a partir do artigo 158 e 159 do Código de Processo Penal, todos os crimes que deixem vestígio nesses crimes, é indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Literalmente, o que está escrito no artigo 158 do Código de Processo Penal. Eu vou falar a respeito disso depois. Mas vejam, aí no 158 está utilizada a palavra vestígio. E o que significa esse vestígio? Nós já sabemos que vestígio não se confunde com indício, não é disso que se trata. O indício é outra coisa. O indício já é uma prova indireta, mas uma prova que pode ser utilizada pelo juiz. Agora, o que me preocupa hoje é principalmente o caminho que tem que ser realizado desde o vestígio, que está colocado na sua condição mais bruta, até que ele se torne uma prova que possa ser utilizada pelo juiz no processo criminal. Esse caminho é um caminho que nos interessa aqui em data de hoje. Então, tentem localizar o vestígio já nessa base da pirâmide, como aquela matéria mais bruta. O vestígio é o elemento que está colocado na cena do crime. Veja, se nós imaginarmos uma cena de homicídio, nós vamos encontrar, e eu sempre descrevo essa cena para vocês, nós vamos encontrar as manchas de sangue, nós vamos encontrar os copos quebrados, nós vamos encontrar a arma do crime, nós vamos encontrar impressões datilográficas, vamos encontrar marcas de pólvora, ou seja, nós vamos encontrar um conjunto de vestígios que são alterações da natureza. O vestígio é uma alteração da natureza. Uma vez que aconteceu um crime, uma vez que o ser humano ele se movimenta e realiza uma prática criminosa, ele altera a realidade ao seu lado.
ele altera a natureza das coisas. Então, a cena de crime, ela é uma alteração muito sensível do local onde foi praticado o delito. Não existe crime que não deixe vestígio. Vejam, todo crime deixa vestígio. Uma coisa, uma coisa é o crime, é ser difícil capturar o vestígio. Outra coisa é não deixar vestígio. Por isso que eu sempre menciono que, embora o artigo 158 do Código de Processo Penal diga que o exame de corpo de delito ele é indispensável nos crimes que deixem vestígio, dando a impressão que há crimes que não deixam vestígio, não é assim que acontece na realidade. Todo crime deixa vestígio. Todo crime, mesmo os crimes formais. Mesmo uma injúria falada, ela realiza uma alteração na realidade. Você pode não conseguir capturar, você pode não conseguir fixar o vestígio dessa infração. Você pode não conseguir provar o vestígio dessa infração, mas essa é uma outra questão. Mas que ela deixou uma alteração na realidade, ela deixou. Mesmo uma injúria falada. Agora imagine, nós estamos vivendo na época da tecnologia, e hoje, mesmo os crimes ditos formais, os crimes contra a honra, por exemplo, eles são praticados, na maior parte das vezes, pela via tecnológica. É pelo Twitter, é pelo Instagram, é pelo Facebook ou por outros meios de comunicação que deixam vestígio. Aquilo fica gravado, aquilo pode ser feito print screen, aquilo pode ser feito uma fotografia, e mesmo que o sujeito apague aquela informação da rede social, é possível que a perícia possa recuperá-la em certos casos, possa identificar os metadados daquela informação, permitindo que você prove, que você demonstre a existência daquele delito que a princípio era formal, mas que se transforma num crime material na medida em que é praticado por uma via tecnológica que deixa vestígio. Então, o vestígio deve ser entendido como as sobras, como os restos, como aquilo que sobra do crime, como aquilo que fica de alteração na realidade e que a perícia pode capturar. Então, uma vez que aconteceu um delito, a primeira coisa que o delegado deve fazer, nós estamos falando isso desde a primeira aula, vocês vão se recordar quando nós falamos do artigo 5º do Código de Processo Penal, as diligências iniciais que o delegado deve realizar quando verifica a prática de um delito, logo após a instauração do inquérito policial por portaria, ele determina que os peritos compareçam até o local do crime e realizem o seu isolamento. Isolamento para que não se alterem as condições dos vestígios, para que os vestígios não sejam adulterados, para que os vestígios sejam preservados e nós possamos fotografar aquela situação histórica, tentando buscar ficar mais próximo possível daquilo que aconteceu. Então, veja a importância do vestígio, de se garantir, não é, que esse vestígio seja bem capturado no processo penal. Então, ele está lá na base, ele é a matéria bruta com a qual o perito ele vai lidar. O penalista, talvez, ele talvez não lide diretamente com o vestígio. O vestígio será a matéria da ciência, será a matéria do médico, será a matéria do físico, será a matéria do químico, será matéria daquele que lida com criminalística e que pode capturar esse vestígio, que pode transformá-lo em algo jurídico. É por isso que essa importância que o delegado ele seja muito preparado em criminalística de modo a intervir e capturar o vestígio. Agora veja, esse vestígio ele deve ser capturado na natureza, deve ser capturado na cena do crime, por exemplo. Né? Imaginem vocês uma cena de crime de homicídio. Então, os peritos comparecem até o local dessa cena para a realização do exame de local de crime de homicídio. Né? E capturam esses vestígios que estão colocados na natureza, que estão colocados na cena, e eles devem transformar esses vestígios em informações jurídicas. Esse processo de captura do vestígio pelo perito e de transformação desses vestígios
em informações válidas que serão levadas ao inquérito policial é mediado por um procedimento que no Código de Processo Penal nós chamamos de cadeia de custódia. Então, a cadeia de custódia, ela é a mediação científica que deve ser realizada na captura do vestígio e na sua transformação naquilo que nós vamos chamar depois de informações procedimentais. Tá? Então, nós vamos dizer, no artigo 155 do Código de Processo Penal, inclusive, fala isso abertamente, eu já falei isso em sala de aula, quando ele menciona que o juiz não pode julgar com base em elementos informativos trazidos ao inquérito policial. O elemento informativo ele está na segunda escada da pirâmide. O vestígio é a matéria bruta, veja, a matéria bruta. O perito comparece até o local e captura, mediante cadeia de custódia, ou seja, procedimentos científicos baseados, evidentemente, no seu conhecimento científico e documentados dentro do processo, ele captura esse vestígio e transforma esse vestígio em elementos de informação. O elemento de informação que está no inquérito policial, ele já não é o vestígio no estado bruto. Ele já foi interpretado por alguém. Ele já foi previamente humanizado. Porque o perito ele faz isso, ele interpreta os dados brutos, o material bruto, e transforma as informações do material bruto observado em documento, onde ele interpretou. Então, imaginem vocês, o material bruto, o cadáver recolhido na cena do crime, ele é mediante cadeia de custódia, ou seja, isolamento com procedimentos científicos comprovados e documentados, ele é levado para o Instituto Médico Legal, e no Instituto Médico Legal, o perito médico legista, a partir do seu conhecimento científico, analisa o cadáver, verifica a morte, primeiro pressuposto, e verificada a morte clínica, ele realiza o exame de necropsia para verificar qual foi a causa mortis. E não apenas a causa mortis, qual foi a trajetória da bala, qual foi a profundidade da facada, ou seja, ele vai buscar elementos que possam levar a uma certa identificação da prática criminosa, como o crime foi praticado. Tudo isso ele vai levantar. Só que ele não vai grampear o cadáver no processo, muito pelo contrário, vai juntar aos autos apenas o laudo de exame necroscópico. E esse laudo de exame necroscópico já é uma interpretação do vestígio. Já não é o vestígio em matéria bruta. Ele já é uma interpretação científica do vestígio, que é juntado aos autos. Não significa que é a verdade, nós sabemos. Já falamos muito a respeito disso em sala de aula, a verdade é outra coisa. E mesmo os peritos, eles divergem. Os peritos médicos, químicos, físicos, de qualquer especialidade. Eles podem divergir, né? Eles podem ter visões científicas diferentes a partir de teorias diferentes. Então, o que eles trazem é uma opinião qualificada, uma opinião bastante qualificada, porque, afinal de contas, se trata de um expert. Mas não é, sem sombra de dúvida, a palavra final. Tanto é assim que o nosso Código de Processo Penal diz que o juiz é o peritus peritorum, de modo que o juiz não fica vinculado à decisão do perito. Muito pelo contrário, o juiz pode discordar do perito, sem qualquer problema. Tá? Exatamente porque o perito não tem essa característica que alguns gostariam que tivesse, né, de dar a última palavra dentro do processo. Não é disso que se trata. Se fosse assim, o perito seria o verdadeiro juiz da causa e ele não é o verdadeiro juiz da causa. Ok? Mas vejam, portanto, recapitulando, o vestígio ele tem que ser transformado em elemento de informação. Para que ele seja transformado em elemento de informação, ele deve ser capturado por um procedimento chamado cadeia de custódia. É a cadeia de custódia que garante a legitimidade para que aquilo que era um vestígio em estado bruto possa ser transformado em um elemento de informação. O elemento de informação não é a prova ainda, tanto que nós chamamos o elemento de informação de evidência. A evidência em processo penal, pelo menos no Brasil,
não vou falar aqui dos Estados Unidos da América, eles utilizam a palavra evidência com um pouco mais de amplitude do que nós. Em direito brasileiro, nós chamamos a evidência como sinônimo do elemento de informação. Então, uma vez que o inquérito policial nos traz elementos informativos, não é? Esses elementos informativos são evidências. A evidência é o vestígio já interpretado, já é o vestígio capturado juridicamente e trazido aos autos, legitimado pelo procedimento jurídico da cadeia de custódia. Isso aqui tudo é uma questão teórica, mas é uma questão prática. Você, advogado, você, advogada, estarão preocupados em verificar se a cadeia de custódia foi obedecida na captura daquele vestígio, de modo que eu posso realmente chamar aquele vestígio de elemento de informação. Porque se não for elemento de informação, se ele não foi aprovado nesse estágio probatório, ele não poderá ser utilizado como prova pelo juiz. Se o juiz sustentar a sua sentença condenatória com base num elemento de informação onde há falha de cadeia de custódia, evidentemente essa prova vai ser considerada ilícita. Essa que é a grande questão. É aí que eu quero chegar. Recentemente, o STJ julgou um polêmico procedimento envolvendo grandes empresas brasileiras, lavagem de dinheiro, sonegação de tributos e outros delitos de grande potencial lesivo, onde os computadores apreendidos na empresa foram livremente acessados pela polícia na delegacia, sem respeito à cadeia de custódia, sem respeito a um isolamento dos computadores que garantisse que eles não fossem conspurcados pela própria polícia. E, no final das contas, a perícia demonstrou que aqueles computadores foram, sim, livremente acessados na delegacia e houveram alterações de conteúdo fortíssimas, de modo que aquela prova estava conspurcada, não foi respeitada a cadeia de custódia, ela não podia ser utilizada no processo penal, porque ela era uma prova que já havia sido mexida, já havia sido alterada, já havia perdido a sua característica original como vestígio. Então não podia ser utilizado. Então veja, você advogado, estarão preocupados em verificar se a cadeia de custódia foi obedecida, e eu posso dizer que aquele vestígio se transformou num elemento de informação, subindo um degrau nessa pirâmide que nós estamos aqui traçando. Agora, nós já falamos também que não basta que o vestígio seja transformado em elemento de informação. Não. Não vou fazer a leitura aqui hoje novamente com vocês, já fizemos em sala de aula, do 155, que diz abertamente que o juiz não poderá fundamentar a sua sentença em elementos informativos do inquérito policial sem que eles tenham sido submetidos ao contraditório e ampla defesa. Ou seja, o elemento de informação ainda não é uma prova. Ele poderá se transformar numa prova, mas desde que agora ele seja mediado pelo contraditório e pela ampla defesa, ou seja, que aquela prova seja reproduzida, salvo impossibilidade de ser reproduzida. O próprio 155 prevê essas situações, não é? Por exemplo, provas cautelares irrepetíveis, provas em geral que não podem ser repetidas, elas não poderão ser ali utilizadas, pelo menos como evidências, se elas encontrarem respaldo no conjunto probatório, porque elas não puderam ser repetidas no contraditório. Mas toda prova, toda evidência, todo elemento de informação que puder ser repetido no contraditório e na ampla defesa deverá ser repetido, pena de não poder ser utilizado pelo magistrado em sua sentença penal condenatória. Veja, se tornará uma prova, uma evidência ilícita, não poderá ser utilizada. Então, repetindo, nós temos uma pirâmide, na base dessa pirâmide nós temos os vestígios. Para que o vestígio possa se transformar numa evidência, ele tem que passar pela mediação da cadeia de custódia, e uma vez que ele se transformou numa evidência, ele precisa passar pela mediação do contraditório para se transformar numa prova. Agora veja,
Essa é uma questão teórica, mas eu acho que é uma questão importante de ser mencionada, para que nós tenhamos clareza. O fato de um vestígio ter sido submetido ao contraditório e ampla defesa não transforma numa prova no sentido do elemento de convicção do juiz. Transforma esta evidência num elemento utilizável. Veja a palavra que eu estou utilizando. Ela torna utilizável a evidência como uma prova pelo juiz. Por quê? Porque, no final das contas, prova é o que o juiz diz que faz prova. Ou seja, aquilo que ele diz na sua sentença que o convenceu. Isso aqui me convenceu, isso aqui não me convenceu. Imaginem duas testemunhas. Uh, ambas, ambas, testemunhas oculares do crime. Ambas ouvidas no inquérito policial e transformadas, portanto, em elementos de informação, em evidências do inquérito policial. Depois, ambas ouvidas em contraditório e ampla defesa na audiência de instrução e julgamento. Nós podemos dizer que essas testemunhas são provas? Nós podemos dizer que são evidências que, submetidas ao contraditório e à ampla defesa, podem ser utilizadas como prova pelo juiz. Mas o juiz, na sua sentença final, ele diz: esta testemunha me convenceu. Esta testemunha não me convenceu. Logo, a testemunha que me convenceu faz prova. A testemunha que não me convenceu não faz prova. De modo que eu tenho que separar aqui dois momentos elementares. A evidência, o que nós temos no final. O que eu quero dizer para vocês é isso. No final das contas, o que nós temos no processo é uma coleção de evidências, é uma coleção de elementos informativos. Uma coleção de evidências ou de elementos informativos que, submetidos ao contraditório e à ampla defesa, agora estão qualificados. Eles atingiram a qualidade mínima para que o juiz possa utilizá-los validamente na sua sentença para tomar uma decisão. Sem esses múltiplos procedimentos que partem do vestígio, na base da pirâmide, até chegar aos elementos de evidência, às evidências submetidas ao contraditório e ampla defesa, este proceder é o que legitima que o magistrado possa lançar mão de algumas dessas evidências como prova. Então, a prova, no final das contas, é um juízo retrospectivo. O juiz volta no passado processual, não no passado fático. Ele volta no passado processual e diz: recolhidas essas evidências, eu escolho estas evidências aqui, estas que me convencem porque eu entendo que elas têm harmonia no conjunto probatório, e descarto estas outras que eu entendo que são distoantes do conjunto probatório, que não me convenceram, de modo que são evidências que eu não utilizarei como prova. Eu acho que vocês já capturaram o que eu quero dizer. Não é? No final das contas, em resumo, prova é o que o juiz dirá que é. Uma evidência, só por estar no procedimento, não é prova. Nós chamamos, na prática e também na teoria, muitas vezes de prova, né? Por um vício de linguagem nosso. Mas não é prova, é evidência. A evidência poderá ser utilizada como prova ou poderá não ser utilizada como prova. E isso é o juiz que vai dizer, não sou eu. Não é? Claro, eu como advogado, vou dizer para o juiz, até como retórica, né? Vou dizer o tempo inteiro, olha aqui a prova, essa é a prova cabal, essa é a prova irrefutável. Mas quem tem capacidade, competência, qualificação para dizer que um elemento de informação é uma prova é ele, não sou eu. É o juiz, é ele que dirá ao final.
E aqui eu estou me referindo tanto ao juiz togado quanto ao juiz leigo no tribunal do júri. Evidentemente, o jurado também vai dizer: olha, eu acho que isso aqui é uma prova, tá? Isso prova alguma coisa para mim. O outro vai dizer: não, isso aqui não me prova nada. Não é? Essa evidência, para mim, não, ela deve ser descartada. Portanto, existe sim um profundo grau de subjetividade colocado aí, mas que tem que ser levado em consideração por aquelas questões psicológicas que nós falávamos em sala de aula. Nós estamos lidando com gente, e no final das contas, são pessoas que julgarão, e julgarão conforme os nossos procedimentos psicológicos de base do Homo sapiens, dos sujeitos na nossa espécie. Eu não posso idealizar isso achando que isso é algo é, além, algo metafísico, algo além da imaginação. Não, é algo humano, legitimamente humano, perfeito? Então, traçada essa pirâmide, nós estamos falando aí do sistema de adjudicação da prova. Não é? O que eu entendo por sistema de adjudicação da prova? Ah, ou das evidências, né? É até melhor utilizar a adjudicação das evidências. É, adjudicar, é uma palavra que vocês conhecem lá do direito civil, né? Do processo civil. A adjudicação em processo civil é quando, por exemplo, num processo de cobrança de uma dívida, se, se bloqueia, se penhora, se arresta, se sequestra um bem, não é? Um bem que garante uma dívida. E, ao final, por exemplo, é oferecido aquele bem em adjudicação ao autor daquela ação, de modo que ele pode adjudicar, ele pode ficar com o bem em pagamento da dívida. Se ele não aceitar a adjudicação, aquele bem irá para um leilão público, será vendido, será arrecadado um certo valor, ou seja, aquele bem será convertido em pecúnia, e uma vez convertido em pecúnia, o credor receberá o valor em dinheiro. Tá? Quando nós falamos em adjudicação probatória no processo penal, nós estamos nos referindo a algo semelhante, mas no sentido da prova. A adjudicação da prova é como o juiz ele traz a prova aos autos. Embora eu tenha falado algo que eu não deveria ter dito, porque o juiz não deve trazer a prova aos autos. Quem traz a prova aos autos são as partes, não é? O juiz ele não deve ter qualquer atitude, nós já falamos bastante sobre o artigo 3º-A, o juiz não deve ter qualquer atitude de coleta probatória. Quem coleta provas e traz aos autos são as partes. Né? O juiz observa as provas produzidas pelas partes. Essa adjudicação, essa tomada da prova pelos autos para dentro do processo, veja, como ela se opera. Nós temos dois grandes modelos. Eu sempre comparo o modelo do direito continental europeu, que é o nosso, com o modelo norte-americano. E aí tem algumas diferenças bastante claras, que vocês vão entender, porque nós falamos bastante sobre estándares de prova no processo penal, nas aulas passadas presenciais. No sistema, no sistema brasileiro, né, o sistema que nós herdamos do direito continental europeu, nós trabalhamos com o princípio da comunhão da prova. Esse princípio da comunhão da prova ele está previsto lá no artigo 371 do Código de Processo Civil. E ele diz mais ou menos assim: o juiz analisará a prova independentemente da parte que tiver produzido. Ou seja, o princípio da comunhão da prova ele está querendo dizer o seguinte para a gente: a prova não pertence nem à acusação nem à defesa. A prova não pertence a quem a produziu. A prova é do processo. De modo que o juiz, em resumo, ele pode condenar com base numa prova que foi produzida pela defesa, ou pode absolver com fundamento numa prova que foi produzida pela acusação. Em resumo, é isso. Perfeito? Uma vez que a prova entrou no processo, que ela foi adjudicada, que ela foi apoderada pelo processo, essa prova pertence aos autos. Veja que isso está profundamente ligado
ao sistema da verdade real, que é aquele sistema inquisitorial que nós falávamos em sala de aula, onde no sistema continental europeu o juiz estava muito preocupado na descoberta da verdade. Então, assim, a verdade, a prova não é da acusação ou da defesa, a prova pertence à verdade. É isso que ele está dizendo. A verdade não depende, não fica na dependência das evidências que foram trazidas aos autos pelas partes. A verdade é autônoma, é independente, ela se constrói de maneira independente das partes. Veja que isso tem reflexos, né? Tem reflexos. Por exemplo, no nosso sistema, ainda hoje, o Código de Processo Penal diz que o magistrado poderá condenar o acusado, embora o Ministério Público tenha pedido a sua absolvição. Isso aí está dando uma maior polêmica, porque já existe jurisprudência no STJ divergente. Eu não vou lembrar agora qual é a turma, mas eu não lembro se é a quinta ou a sexta, mas elas divergem. Eu acho que a quinta turma, isso, a quinta turma tem acórdãos no sentido de que o juiz, uma vez que o Ministério Público solicitou a absolvição do acusado, ele não pode discordar do Ministério Público, porque o Ministério Público é o órgão de acusação. Se o próprio órgão de acusação se convenceu de que o réu é inocente e pediu sua absolvição, por que o juiz vai condenar? Veja, essa interpretação é uma interpretação daqueles que estão mais apoiados no sistema acusatório. Tá? Sistema acusatório. Aqueles que têm uma visão mais adversarial do processo. Já na sexta turma, prevaleceu o entendimento de que o entendimento original do Código de Processo Penal, que é aquele segundo o qual, sim, o juiz pode condenar, embora o Ministério Público tenha pedido a absolvição, porque a prova não pertence mais ao Ministério Público, pertence aos autos e o juiz pode decidir de qualquer maneira. Essa já é uma visão muito ligada ao sistema inquisitorial, ao princípio da verdade real. Vejam. Então tem essa disputa hoje, não é colocada tanto na doutrina quanto na jurisprudência, inclusive no STJ. É uma divergência que está colocada e digna de profunda nota. Tá? Isso tem que ser levado em consideração, porque no sistema de adjudicação da prova, o nosso sistema se constituiu dessa segunda maneira, dessa maneira da comunhão da prova. Né? A prova pertence aos autos, pertence à verdade, nós queremos descobrir a verdade, pouco importa o que as partes falarem. Agora, no sistema adversarial dos Estados Unidos e da Inglaterra, eles pensam de uma maneira muito diferente da nossa, muito diferente. Eu mencionava em sala de aula que o juiz norte-americano, o juiz inglês, ele é condicionado, ele é treinado para imaginar o processo penal como sendo dois processos separados. Um processo produzido pela parte autora e um processo produzido pela parte ré. Ou seja, uma versão que é produzida pelo acusado e outra versão que é produzida pelo acusador. De modo que o juiz, ao final, ele vai verificar qual desses dois casos que ele foi submetido, não é, tem mais peso. Veja. Não é? E qual, sendo mais pesado, vai prevalecer. De modo que o magistrado ele não está tão preocupado com a descoberta da verdade, com essa busca metafísica pela verdade. Ele está mais preocupado em resolver o conflito. E para resolver o conflito, ele está tentando buscar aquele que trouxe uma preponderância de provas. Nós falamos bastante a respeito disso. Não é? Embora a preponderância das provas ela não seja o standard de prova do processo penal, ela é levada muito a sério nos Estados Unidos. Tá? Vou falar daqui a pouco novamente a respeito disso, não é? Mas isso tem que ser levado em consideração, porque eles têm estándares diferentes. A preponderance of evidence está na base do sistema, que aparece como um standard de prova, até no direito civil, em causas de direito disponível, ela vai aparecer um pouco também no processo penal. Se o processo penal é adversarial, é claro que ela vai aparecer, ela vai estar em jogo, ela vai estar colocada, ela não vai estar excluída
Muito pelo contrário, ela vai ser considerada quem prepondera em evidências. Agora, claro, nós vamos colocar aí alguns elementos a mais que estão colocados no standard da prova, além de qualquer dúvida razoável, né? A, a famosa beyond a reasonable doubt, né? É, que alguns aqui simplesmente apelidaram de BARC, né? Fizeram essa, essa contração, né? A prova, além de qualquer dúvida razoável, inclusive tem um filme norte-americano, né, que usa esse termo, né? Beyond a reasonable doubt. É, além de qualquer suspeita. Eu acho, não lembro se é com Dustin Hoffman ou qual autor ali daqueles hollywoodianos, mas eles utilizam essa expressão. Nós traduzimos dessa maneira, né, assim, um pouco ao pé da letra, né, a dúvida, a prova além de qualquer dúvida razoável. Mas eles simplesmente dizem a prova além de qualquer suspeita. Olha só, é uma contração muito interessante, não é? Olha, isso está acima de qualquer suspeita. Tá? Qualquer suspeita no sentido da inocência. Veja, tá? O Ministério Público foi capaz de produzir uma prova além de qualquer suspeita. Ou seja, me convenceu. Eu estou convencido. Tá? E estou convencido só com base aqui no que foi produzido no processo. Eu não preciso descer da cadeira de juiz para ir procurar outras provas, eu não preciso me preocupar com o que está fora do processo. Não, só com base no que está aqui, eu estou convencido. Se é isso aqui que foi juntado pelo Ministério Público, eu me convenci da culpabilidade, portanto, eu vou condenar. Esse é um princípio de não dúvida. Vejam, é a história que nós falamos do índio do pro réu. Né? Na dúvida, se absolve. Se o juiz tem dúvida, então não se produziu uma prova além de qualquer dúvida razoável. Tem suspeita, suspeita no sentido da inocência. Poxa, essa prova aqui não é uma prova tão forte, né? Veja, então não é que você está descartando a preponderância das evidências, é que você está levando em consideração, porque o juiz norte-americano trabalha com dois casos separados, né, na cabeça dele, né, trabalha com dois casos, mas ele vai levar em consideração a questão do além de qualquer suspeita, além de qualquer dúvida razoável, em dúbio pro réu, ele vai levar isso em consideração também, perfeito? Então, eu também levo em consideração essa pirâmide dos estándares probatórios que nós já falamos, já mencionamos em sala de aula. Dito tudo isso, não é? E vejam, eu estou trabalhando aqui com uma sequência lógica. Não é? O vestígio foi transformado em, em um elemento de informação ou evidência, que depois foi levado ao processo e transformado numa prova possível, não é? Que depois foi utilizado pelo magistrado como prova, porque ele disse que aquilo fazia prova, e outros elementos não foram entendidos como prova. Como isso foi trazido para os autos? É aí que está colocada a questão da legalidade ou da ilegalidade da prova. Porque o problema da legalidade ou da ilegalidade é um problema de produção probatória. Então, a teoria das provas legais e ilegais é o pensamento, é a teoria que circunda essa adjudicação da prova, não é? Desse movimento de transformação dos vestígios em evidências e das evidências em provas. Que, no final das contas, o juiz vai ter que levar em consideração. Vai ter que levar em consideração para dizer esse movimento de transformação de uma coisa em outra foi legal? Obedeceu ao direito? Não obedeceu ao direito? Violou um direito fundamental? Violou o Código Penal? Violou o Código de Processo Penal ou qualquer outra legislação infraconstitucional que nós tenhamos no Brasil? Ele vai um tratado internacional de direitos humanos, o juiz vai ter que levar isso tudo em consideração para que ele possa, então, utilizar essa prova. E você, advogado, você, advogada, claro, estarão extremamente ligados e preocupados em fazer a fiscalização desse procedimento,
em mostrar para o juiz, olha, a cadeia de custódia foi desobedecida, o contraditório não foi observado. A coleta dessa prova, a adjudicação dessa prova ao processo, partiu de uma violação legal, de modo que essa evidência deve ser excluída e não pode ser nem utilizada como prova possível. Tudo isso será considerado por você, que é representante de uma parte nos autos e que tem um interesse a zelar. Você luta, você parte, você luta por um interesse. O Ministério Público, por mais que ele diga, eu sou fiscal da lei, fiscal nada, ele está ali acusando, é um órgão de acusação. E ele está defendendo um interesse que é legítimo, claro, é o poder punitivo do Estado, é o interesse da segurança pública, é o interesse da repressão à criminalidade. Esse é um interesse legítimo que é exercido pelo Ministério Público. Mas é a acusação, não vem me dizer que é fiscal da lei. Aqui no processo penal, não. Eles têm um pudor em se assumir como acusação, né, que é gigantesco, mas simplesmente digam, é um interesse legítimo que nós estamos exercitando em nome do Estado, ponto. E você, advogado, você, advogada, também estão defendendo o interesse. Qual o interesse? O interesse da liberdade do acusado, deste sujeito que está submetido a uma persecução criminal, que foi submetido a uma acusação e que tem interesse em manter a sua liberdade, manter o seu estado de inocência. Então, são interesses que estão colocados aqui em jogo e, naturalmente, a disputa do contraditório é uma disputa de interesses. Não é uma disputa filosófica. Nós não estamos aqui procurando saber quem esteticamente é mais bonito ou menos bonito, ou filosoficamente quem é mais verdadeiro ou menos verdadeiro. Nós estamos querendo resolver um problema. Isso tem que estar em mente, para que nós não nos percamos em debates estéreis que não são eficientes. Vocês são muito levados a confundir retórica com eficiência. Nem sempre o advogado extremamente retórico, que sabe falar muito bem, é o advogado mais eficiente. Não, que obtém melhores resultados. Pode ser que esse advogado, eu tenho visto por aí, muita gente no Instagram que gosta de postar briga. Ah, é isso. Então, aí você aparece como advogado brigão, e aí o pessoal aplaude, né? Diz, olha, ó, nossa, como ele fala bem, como ele enfrenta o juiz, mas, de repente, os resultados que ele está trazendo para o processo, para os seus clientes, são os piores possíveis. Não é? Nem sempre são os melhores. Então, você mede a competência de um advogado pelos resultados que ele produz, não é? Não pelos meios que ele utiliza. Não é? Se ele entrega resultados positivos, então ele é um bom defensor. Se ele não entrega, ele pode ser brilhante na sua fala, mas ele só entrega resultados negativos. Então, seria como um médico cirurgião extremamente elegante na sua arte de cortar o corpo, mas que deixasse o paciente morrer ao final. Grande coisa, grande coisa. Tá? Nós não queremos um médico cirurgião que seja elegante, nós queremos um médico cirurgião que seja efetivo, que resolva o problema ao final, que entregue um resultado positivo. É isso que nós esperamos do advogado, na defesa de um interesse. E é por isso que eu digo, ter isso claro na mente nos leva a deixar o nosso ego em casa, o nosso narciso em casa e nos dedicarmos efetivamente a resolver um problema efetivo do cliente e não a aparecer no Instagram ou fazer propaganda da minha retórica nos meios oficiais, né, midiáticos oficiais, não é disso que se trata. Perfeito? Sigamos adiante, então, na nossa, no nosso estudo da teoria das provas ilícitas, lícitas e ilícitas. Quero que vocês acompanhem lá no Código de Processo Penal, pedi que vocês ficassem com ele aberto. O artigo 157 do Código de Processo Penal diz assim: são inadmissíveis, veja, é um vocábulo bastante forte, inadmissíveis. Né? Tem uma força essa palavra gigantesca. Né?
devendo ser desentranhadas do processo. Não pode nem ficar no processo, tem que ser retirado do processo. As provas ilícitas, assim entendidas, as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. De modo que o próprio 157 já me dá toda a letra, não é? Ele diz que é inadmissível, não pode ser utilizado em hipótese alguma. O inadmissível não admite qualquer outra hipótese, veja, devendo ser retirado do processo. Provas ilícitas, entendidas, aquelas que violam normas constitucionais e infraconstitucionais. Por que isso é importante? Isso é importante porque antes da Constituição de 88 se utilizava uma terminologia diferente. Se dizia que prova ilícita é aquela que viola o direito constitucional e prova ilegítima é a que viola o direito infraconstitucional. E essa terminologia é utilizada até hoje por muita gente aí. Mas vejam, a nova redação do 157 não deixa dúvida. Ele diz que é ilícito tanto aquela que viola a Constituição quanto aquela que viola a lei infraconstitucional. Tudo é ilícito. De modo que essa terminologia prova ilícita, prova ilegítima, não tem mais razão de ser. Ela é utilizada equivocadamente por parte da doutrina e da jurisprudência. Ok? Vamos ter clareza disso. Tá? Violou a Constituição, violou um direito fundamental, violou o Código Penal, violou o Código Civil, o Código Tributário, não importa. Ela é ilegal e não pode ser utilizada, perfeito? Não pode ser utilizada no processo penal. Isso tem que ficar bastante claro para a gente, isso não é difícil de ser entendido. É claro que aqui eu estou falando de uma norma em branco, não é? Eu vou ter que verificar qual foi a ilegalidade. Imagine um caso de crime contra a ordem tributária, onde o lançamento do tributo foi praticado de maneira ilegal. Se aquele lançamento do tributo foi praticado de maneira ilegal, eu tenho que demonstrar qual é essa ilegalidade, inclusive através do procedimento administrativo fiscal, onde eu posso alegar essa nulidade, posso alegar essa ilegalidade para desconstituir, para não permitir a constituição do crédito tributário. Ou, uma vez constituído o crédito tributário através do procedimento administrativo fiscal, ingressar com ação anulatória no Poder Judiciário, pedindo que ele, verificada a ilegalidade, desconstitua aquele lançamento definitivo do tributo. Esse é apenas um exemplo, é? Para que nós possamos falar, por exemplo, de uma ilegalidade que vem do direito tributário. Mas vocês podem imaginar ilegalidades vindas de qualquer área, do direito civil, do direito processual civil, do direito do trabalho, não é? Não é apenas aquilo que é obtido de maneira criminosa, por exemplo, uma prova obtida de maneira criminosa. Não. Essa é um tipo de violação a normas de direito infraconstitucional. Não todas. Qualquer norma que for violada, não é? Qualquer prova obtida mediante violação da Constituição ou de um direito infraconstitucional será considerada ilegal e não poderá ser utilizada como fundamento de prova no processo. Até aqui está tudo bem. Até aqui é fácil de ser compreendido. Até aqui vocês já entenderam o problema. Agora, o problema começa agora. O problema começa agora e por quê? Porque, claro, que essa teoria, a teoria, a teoria da prova ilícita, ela é uma teoria altamente garantista, altamente legalista, não é? Que não coloca qualquer tipo de exceção. Ela diz, olha, o que é certo, o que é errado. Se foi produzido corretamente, pode usar. Se não foi produzido corretamente, não pode utilizar. Simples assim. O Alexandre de Moraes da Rosa, num livro dele, cita um autor norte-americano, que eu não vou lembrar o nome agora, mas que diz exatamente isso. Esse autor ele diz assim, uma frase mais ou menos, saibam os poderes públicos que é necessário produzir a prova da acusação.
mas não de qualquer maneira, não de qualquer modo. Que essa prova de acusação deve ser produzida dentro da legalidade, sob pena de surtir o efeito contrário, ou seja, dela ser anulada e não poder ser utilizada para a condenação de um culpado. De modo que produzir uma prova dentro da legalidade é um ato de inteligência. Veja, produzir uma prova dentro da legalidade é produzir uma prova que pode ser utilizada para condenar. Então, no afã de produzir uma prova de culpabilidade, se a polícia ou o Ministério Público transgridem a norma legal, na verdade, eles estão ajudando a impunidade. Eles estão colaborando para que um culpado fique impune, porque essa prova será anulada pelo Poder Judiciário. Então, produzir uma prova dentro da legalidade é mais difícil? Claro que é mais difícil. Mais fácil era levar o sujeito na delegacia, colocar no pau de arara e obter a informação mediante tortura, não é? Esse seria o modelo mais fácil, mas é um modelo ilegal. É um modelo que não pode ser utilizado. É o modelo que vai levar à nulidade da prova. É o modelo que vai ser anulado pelo juiz. É o modelo que vai levar, no final das contas, à impunidade. Simples assim. Então, você despende pessoas, órgãos públicos, equipamento, material público, gasta um dinheirão, produz um processo gigantesco, com grandes salários de delegados policiais, Ministério Público, juízes. Um processo é muito caro. O processo é muito caro. Se vocês botarem isso no papel, o custo de um processo é gigantesco. É gigantesco. É quase difícil de calcular o que isso custa em termos de salários, em termos de equipamentos utilizados. É algo tremendo, não é só a custa do processo. Tem um custo elevadíssimo para a sociedade. E é você, né? A única foto que está aparecendo aqui é do João Vitor, né? O resto está todo mundo quieto. Nem sei se vocês estão aí. Devem ter ligado o, o Zoom e fugido aqui, né? Devem estar todos escondidos. Mas vejam, vocês estão pagando esse tributo. E se não são. O Alberto tá rindo ali, né? Se não é vocês, são seus pais. Alguém. Ah, beleza, maravilha. Agora estão provando para mim, trazendo evidências de que estão aí. Ó, alguém está pagando isso daí. Ou são vocês estão pagando, direto ou indiretamente, isso. Então, veja. E aí você produz um processo que vai ser anulado. Grande coisa. Não é? Gastou dinheiro, gastou pessoal, gastou equipamento, e no final das contas, o processo foi anulado. Porque não podia, porque produziram uma prova ilegal. Esse sujeito que produz a prova ilegal, se ficar comprovado que ele o fez dolosamente, ele tem que responder processo criminal por abuso de autoridade. Simples assim. Porque ele, abuso de autoridade e improbidade administrativa. Abuso de autoridade porque ele produziu uma prova por via ilegal, e isso está na lei de abuso de autoridade, meu Deus. E improbidade administrativa porque ele gastou dinheiro público para uma finalidade ilícita, para uma finalidade que não trouxe benefício para o poder público. Então, seria causa de ação civil pública por improbidade. As pessoas não param para pensar sobre isso e acabam achando que é brincadeira. Não, não é brincadeira, isso é sério, isso é extremamente sério. Um servidor público que pratique um ato, um dispêndio de recursos públicos para finalidades ilícitas é ímprobo e deve responder por isso, tanto no crime quanto no civil. Perfeito? Aí veio o legislador e começou a dizer: não, mas essa, essa teoria das provas ilícitas, ela, ela é muito dura com o poder punitivo, muito dura. A gente não pode produzir nenhuma provazinha ilegal. Ah, mas que pena. E aí começaram a criar modalidades, a importar modalidades de relativização.
em certas circunstâncias, deve-se dar ao poder público a possibilidade de produzir uma prova ilícita, né, gente? Ó, senão vai ficar muito difícil o nosso trabalho. Imagine, é de dar risada. De dar risada. O que é certo, é certo. Foi produzido dentro da legalidade, pode usar. Se foi produzido fora da legalidade, não pode usar. Então, se começou a trazer para o Brasil algumas teorias, não é? No intuito de relativizar a própria ilicitude da prova. Ou seja, trocando em miúdos, permitir que certas provas ilícitas pudessem ser utilizadas. Então, a principal teoria que foi importada e que veio para o Código Brasileiro, essa está no Código, eu vou citar algumas outras aqui para vocês, tá? É a teoria da fonte independente, que está no parágrafo 1º e no parágrafo 2º do 157. Tá? Mas que tem uma razão de ser. Tá? Vejam lá. São também inadmissíveis as provas derivadas, derivadas das ilícitas. Vamos parar aqui. Então, eu vou começar a fazer uma separação. No caput do 157, eu tenho as provas originariamente ilícitas. E no parágrafo 1º, eu tenho as provas derivadas das ilícitas. O que isso significa? Uma prova originariamente ilícita é aquela prova que foi obtida diretamente com a ilicitude. Então, o exemplo que eu dou, o delegado ou o policial, claro que esse é um exemplo hipotético, isso jamais aconteceria numa delegacia brasileira, fiquem tranquilos e tranquilas, mas um delegado ou uma delegada, um policial, uma policial, hipoteticamente, teriam conduzido um preso, torturado esse preso e obtido a confissão mediante essa tortura. Essa é uma prova originariamente ilícita, porque ela foi obtida com um procedimento ilícito. Perfeito? Mas, uma vez torturado o acusado, o conduzido, obtida a informação desse conduzido, de onde ele escondeu o produto do crime, e sendo, por exemplo, tendo sido escondido dentro de uma residência, de um particular, de um terceiro, o delegado solicita ao juiz um mandado de busca e apreensão, juntando como prova, como evidência da localidade da coisa escondida, o próprio termo de interrogatório desse sujeito que confessou mediante tortura. O juiz, analisando aquele depoimento, aquele interrogatório, ele não sabe que aquele interrogatório foi produzido mediante tortura, ele não tem essa informação ainda. Ele concede a busca e apreensão, ele determina que os agentes policiais ingressem numa certa residência para buscar e apreender a coisa furtada, o produto do crime. Então, vejam, essa busca e apreensão que traz o produto do crime para o processo, ela é uma prova importante. A busca e apreensão não é uma prova, ela é um meio de prova. Ela está trazendo para os autos o quê? Está trazendo materialidade, está trazendo prova do crime, materialidade delitiva. Ela é fundamental, é um braço, né? É um braço de buscar e apreender uma coisa, trazê-la para dentro do processo. Fundamental. Depois, o juiz vem a saber, não é? Posteriormente, que, embora essa busca e apreensão ela tenha sido super legal, ela, isoladamente, se a gente isolar a busca e apreensão, ela foi legal. Tinha causa provável ou justa causa, como no Brasil se prefere falar, não é? Consubstanciada no interrogatório do acusado, que confessou, tá? O delegado fez a representação da busca e apreensão, o Ministério Público opinou favoravelmente à busca e apreensão, o juiz determinou em despacho fundamentado a busca e apreensão, foi emitido um mandado bonitinho,
não é, distribuído para o oficial de justiça, com apoio da Polícia Militar, que compareceu ao local, entrou de dia, mediante leitura do mandado para o morador, o dono da residência, ou simplesmente a pessoa que morava na casa, não é? Entraram, respeitados todos os direitos fundamentais, procuraram no local indicado e encontraram a coisa. Apreenderam a coisa, fizeram o termo de apreensão da coisa que constou do processo. Ou seja, o procedimento, a partir do momento em que o delegado representou pela busca e apreensão, até o momento em que a coisa foi efetivamente apreendida, esse procedimento está totalmente legal, está totalmente dentro da legalidade, está totalmente dentro dos parâmetros que o Código de Processo Penal determinou. Só que tem uma causa oculta. Tem uma causa oculta. Tem aquele interrogatório usado como causa provável, como prova da causa provável, pelo delegado foi obtido mediante tortura. O juiz não sabia. De modo que, sabendo posteriormente que aquele interrogatório foi obtido mediante tortura e que ele concedeu a busca e a apreensão com base naquele interrogatório, o juiz fica numa encalacrada, ele fica numa situação de emparedamento, porque ele descobre que a busca e a apreensão que trouxe aos autos a materialidade delitiva, ela foi fundada numa prova originariamente ilícita. Então, desse modo, também a busca e a apreensão e depois a materialidade delitiva são provas derivadas de uma ilícita. E o Código de Processo Penal diz: são também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas. Entenderam? Então, em resumo, não são ilícitas apenas as provas que foram obtidas mediante violação da lei. São também ilícitas as provas que se derivem de uma prova originariamente ilícita. Então, é aqui, vejam, nesse ponto, tá, que vai surgir aquela teoria famosa, né, da Fruit of Poisonous Tree, dos americanos, né, que é exatamente a teoria dos frutos da árvore envenenada. De modo que, se a árvore ela é ruim, todos os seus frutos serão ruins, todos os seus frutos serão amargos, não poderão ser comidos, não poderão ser digeridos, não poderão ser aceitos dentro do processo. Veja, essa é a grande questão. Só que o nosso parágrafo primeiro, ele continua. Veja lá. Ele coloca um salvo, né? Então, agora começa a relativização. Salvo quando não é evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras. Veja. Então, olha só que interessante. A presença, o que está querendo dizer essa segunda parte? Está querendo dizer o seguinte: a presença de uma prova ilícita dentro do processo não contamina todo o processo. A constatação de uma prova ilícita dentro do processo contamina a prova ilícita, de modo que ela deve ser excluída do processo, mas ela não contamina todo o processo. Então, eu elimino apenas a prova originariamente ilícita e as que derivem dela, demonstrado que é anexo de causalidade. Ora, no exemplo que eu dei para vocês, anexo de causalidade. Ninguém vai dizer aqui que não tem. Eu disse, não. Torturou, obteve uma confissão, e com essa confissão obteve a busca e apreensão, e a busca e apreensão trouxe a materialidade delitiva. Nexo de causalidade absolutamente demonstrado. Pronto, acabou, paramos aqui. Agora, se você não conseguir demonstrar que tem nexo de causalidade entre uma coisa e outra,
tá? Você não conseguir, se você não consegue demonstrar o nexo de causalidade, é porque você não consegue demonstrar que uma derivou da outra, né? Simples assim. Simples assim. Uma coisa não derivou da outra. Se você não conseguiu mostrar que ela é derivada, então ela vai permanecer nos autos. Sairá apenas a originariamente ilícita, mas a derivada fica, porque não é derivada. Você não conseguiu demonstrar a derivação. Então é importante que você mostre o nexo de causalidade da originária com a derivada. Perfeito? Primeira questão. Continua. Ou, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por fonte independente. O que é esse negócio de fonte independente? Aqui é fundamental que vocês prestem muita atenção. Vamos ver aqui quantos alunos tem hoje aqui na sala de aula. Vamos ver. 15 participantes comigo, 14, né? De uma sala de 40. E no dia da prova aparece todo mundo. Né? Olha só. A sorte é o pessoal, né? Eu não devia gravar essa aula. Ou eu vou gravar e não vou colocar no ar, né? Veja, olha o problema, tá? O que é fonte independente? O parágrafo segundo diz: considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou da instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. Então, naquele exemplo que eu dei, o delegado obteve a confissão mediante tortura, utilizou efetivamente a confissão para solicitar o mandado de busca e apreensão. O mandado de busca e apreensão foi expedido e cumprido dentro da legalidade e a prova foi apreendida. Só que, no mesmo dia em que o acusado foi torturado e confessou, compareceu à delegacia espontaneamente uma testemunha. E o que essa testemunha falou? Ela falou que viu o acusado, que está preso na cela ao lado, escondendo o produto do crime na casa de Ciclano. Ou seja, embora a busca e a apreensão ela tenha sido obtida baseada numa prova ilícita, já existia no processo uma outra fonte de prova lícita que trazia a mesma informação, de modo que se o juiz tivesse, se o delegado tivesse escondido a confissão e utilizado apenas o testemunho, ele teria obtido o mandado de busca e apreensão da mesma maneira. Ele não usou. Tem uma prova originariamente ilícita no processo e tem uma prova derivada dessa ilícita. Só que eu tenho uma fonte independente dentro do processo. Fonte independente é a prova, é a evidência que levaria a mesma conclusão, que levaria a mesma diligência se eu tivesse utilizado, de modo que aquela prova seria legal. Perfeito. É a saída perfeita para o poder punitivo. Nós, advogados e advogadas que estamos aqui desse lado, temos que conhecer essa circunstância, né, porque o Ministério Público vai utilizá-la. Ele vai dizer, olha, nesse caso, a fonte independente. Se a fonte independente, a gente vai excluir só a prova ilícita, mas a derivada fica. E no final das contas, a derivada é a que mais interessa, porque ela é a prova da materialidade. A confissão prova a autoria. A autoria eu consigo provar por outras fontes independentes. Por exemplo, o testemunho. O mais importante era trazer a coisa, o produto do crime para os autos, para provar a materialidade. Isso já foi feito. Ou seja, a melhor prova é a prova derivada, não é a originária. Vocês estão entendendo a gravidade da coisa? Então,
Sim. Então, eu posso imaginar o seguinte: eu posso imaginar um processo, dentro do processo, uma fonte originária, como se fosse a raiz de uma árvore, como se fosse a sementinha da árvore. E aí depois ela vai enraizando, não é? Se todas as provas estão enraizadas de uma prova inicialmente originária, ilicitamente originária, então todas essas provas derivadas serão ilícitas. E a anulação da prova originária mata todas elas. Ou seja, acabou o processo. O réu tem que ser absolvido por falta de provas. Mas, se houver fontes independentes dentro do processo, ou seja, várias provas originárias, algumas lícitas e outras ilícitas, e todas tiveram potencial de levar ao mesmo resultado, então eu vou eliminar somente as ilícitas e vou deixar as lícitas. De modo que o réu pode ser condenado. Pode ser condenado com base nessas provas, porque elas serão consideradas lícitas. Essa é a teoria da fonte independente da prova. Ela está no Código de Processo Penal. Ela está aqui. Ela foi incorporada. Tá? Existem outras teorias que são citadas pela jurisprudência, mas que não foram expressamente trazidas para o nosso ordenamento. Tá? Então, aí sempre tem um debate. Tá, mas essa teoria foi incorporada, não foi incorporada? No final das contas, elas não estão aqui. Tá? Mas a jurisprudência, de vez em quando, tenta colocar essas teorias. Tá? Por exemplo, a questão da descoberta, a teoria da descoberta inevitável. Eu acho que a teoria da descoberta inevitável ela é muito parecida. Ela é muito parecida com a da fonte independente. Só que, veja, ela é mais complicada porque na fonte independente você tem um elemento objetivo dentro do processo. Você tem uma prova ilícita originária e você tem uma prova originária lícita. Isso é objetivo, está lá. Não é uma impressão. O problema da descoberta inevitável é que ela traz um grau de subjetividade gigantesco. Porque eu parto do seguinte pressuposto. Não. É, a investigação teria chegado a essa prova por fontes lícitas. Vocês estão entendendo? É a subjetividade pura. É a subjetividade pura. Então é como se o juiz dissesse: olha, embora essa prova tenha sido produzida mediante tortura, se o delegado tivesse pesquisado um pouquinho mais, ele chegaria a essa prova. Então isso torna lícita a prova. Meu Deus! Meu Deus! Da onde isso? Então seria uma forma de você legalizar a prova por uma impressão subjetiva. E vamos falar aqui, essa teoria ela pode legitimar qualquer prova ilícita. Por quê? Porque você parte do pressuposto teórico, abstrato, de que se o delegado tivesse pesquisado um pouquinho mais, tivesse investigado um pouquinho mais, ele chegaria àquela conclusão independentemente da prova ilícita. Logo, ele pode utilizar a prova ilícita. Então, assim, me parece, e eu concordo com os autores que mencionam isso, que a questão da descoberta é inevitável, ela não foi expressamente trazida para o Código de Processo Penal. A fonte independente é objetiva, ela está nos autos, ela é algo concreto, ela não é uma impressão, ela não é uma inferência, ela não é uma presunção do juiz, ela é algo concreto. Mas a descoberta inevitável, ela parece ter um grau de subjetividade muito grande. Tá? Outra teoria que é muito citada na jurisprudência brasileira é a teoria da mancha purgada. Né? A teoria da mancha purgada, ela aí ela também tem um grau de subjetividade gigantesca, porque se criam teorias ou circunstâncias que purgariam a mancha originária. Parece até que nós estamos falando de, de teorias da Bíblia, né? Porque tem essa coisa, manchar, purgar a mancha originária, né? O pecado original remete a isso, né?
tem um pecado original e como é que nós vamos apagar esse pecado original, né? Os americanos falam em purge tent limitation, né? É, como é que a gente purga esse pecado original, né? E aí tem várias circunstâncias casuísticas que são mencionadas pela jurisprudência como possibilidades de purgar a mancha. Por exemplo, a questão do tempo transcorrido. Meu Deus, o tempo, longo tempo transcorrido entre a obtenção da prova originariamente ilícita e a derivada. Olha, desculpa, se foi um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, um mês, um ano, não interessa. Se aquela prova derivada foi obtida de uma ilícita, ela é também ilícita. O tempo transcorrido purga mancha. Eu já vi jurisprudência do STJ nesse sentido. É muito complicada essa questão. Veja, então me parece também que essa teoria ela não foi trazida para o nosso ordenamento jurídico, embora seja citada aí pela justiça. Vocês têm que ficar atentos com isso. Tá? A fonte independente está aqui, está escrito, é expresso. A teoria da fonte independente foi incorporada ao nosso Código de Processo Penal. Eu estou citando aqui teorias que não foram incorporadas, não estão expressas, mas que a jurisprudência usa pró Ministério Público, aquilo que eu falo, né, Ministério Público Futebol Clube, você usa essas teorias que não foram incorporadas para justificar provas ilícitas. Isso não pode. Isso não pode. Tá? Outra questão que eu gostaria de mencionar para vocês também, né, e agora não é tanto, não são teorias legitimadoras, são circunstâncias, né, de obtenção da prova, que vocês já ouviram falar, e eu tenho citado muito em sala de aula, a questão, por exemplo, da Fishing Expedition. O que é a Fishing Expedition? A pescaria probatória. Entende-se por pescaria probatória uma atitude dos poderes públicos de lançar a rede para ver o que vem. Veja, não é? Essa é uma questão que surgiu também fortemente no direito norte-americano. Tá? E aqui eu sou obrigado a mencionar para vocês um pouco da história disso daí. Nos Estados Unidos, isso foi incorporado em julgamentos históricos pela Suprema Corte norte-americana. Isso foi tão forte nos Estados Unidos que foi realizada uma emenda, a famosa Quarta Emenda à Constituição dos Estados Unidos da América, que incorporou alguns elementos à Constituição, dizendo quando a produção da prova contra um acusado, um suspeito, um investigado, ela se torna legítima no processo penal. E a principal questão que está colocada na Quarta Emenda dos Estados Unidos é aquilo que eu já mencionei aqui hoje para vocês, que chamei de causa provada. No Brasil, a jurisprudência do Supremo e do STJ utilizam muito mais a terminologia justa causa. Mas é a mesma coisa, tá? Basicamente. O que é causa provável? Olha só, eu vou falar até devagar. A causa provável ou justa causa é a circunstância de fato provada, objetiva, que permite ao investigador, ao policial, desconfiar da presença de um crime, independente da sua opinião pessoal. Ou seja, a grande questão aqui é separar o que é opinião pessoal do que é justa causa, do que é causa provável. Eu vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo do nosso cotidiano. E aí vocês vão compreender. É, o policial, no campus da UFSC, para um menino negro e faz uma revista pessoal nele, uma busca e apreensão pessoal.
e encontra no bolso dele um cigarro de maconha. Perfeito? Imaginemos que haja um procedimento. Você pode falar, é o 28, não sei, pode dar um 33. Pelas circunstâncias, o Ministério Público achou que ele estava traficando em pequena quantidade, não sei. Tá? Digamos que deu processo. Ouvido na AIJ, a defesa pergunta para a testemunha. Qual testemunha? O policial que realizou a busca e apreensão. Pergunta por que você fez essa busca e apreensão? E aí ele responde o seguinte: é, o, o acusado estava em atitude suspeita. Qual atitude suspeita? Ah, ele estava mal vestido. Mal vestido? É. Ou seja, no final das contas, é quase o seguinte: é porque ele era negro. Ou seja, o policial fez a busca e apreensão porque subjetivamente ele desconfiou do sujeito. Aí vão aparecer na jurisprudência várias menções. O tino policial, o meu faro, a minha experiência, me disseram que tinha alguma coisa errada. Questão subjetiva. Mas, professor, foi encontrado o cigarro de maconha? Foi. Eu não estou dizendo que não foi. Foi. Foi encontrado materialidade de alguma infração com o sujeito. Só que, vejam, a busca e a apreensão pessoal não se originou de um fato, se originou de uma impressão subjetiva. Quando ela se origina de uma impressão, olha a importância que eu falo para vocês da IJ. Olha a importância que eu falo para vocês da inquirição bem feita de uma testemunha. Está tudo provadinho, parece que vai ser condenado, mas olha, se você conseguir obter essa informação do policial, você vai absolver. Olha só. Você obteve do próprio policial a informação de que a diligência foi provocada pela sua impressão pessoal. Tem um debate na jurisprudência sobre o cheiro da maconha. Policiais que dizem o seguinte: eu realizei a busca e a apreensão pessoal porque ele estava cheirando maconha. Todo mundo aqui conhece o cheiro de maconha. O cheiro da maconha é um elemento subjetivo ou objetivo? Eu vou dizer para vocês. Para mim é objetivo. Claro, objetivo é o cheiro, não é uma impressão subjetiva. Eu, policial, experiente, qualquer um conhece cheiro de maconha. Eu, policial, experiente, senti o cheiro da maconha. Se eu sentir o cheiro da maconha fortíssimo vindo daquele sujeito, eu estou autorizado a fazer a busca e apreensão pessoal nele? Tô. É objetivo, é um elemento, é um indício fortíssimo, objetivo. Então eu estou autorizado a realizar. Agora, porque eu achei que ele tinha cara de maconheiro, aí não, né? Aí você está falando da sua impressão subjetiva. É preconceito, é preconceito, é teu preconceito, é a tua visão de mundo. Não é um fato objetivo. Você não pode utilizar isso como uma causa provável. Então, causa provável ou justa causa é o elemento de fato objetivo, separado das impressões pessoais subjetivas do investigador, que autorizam a realização da diligência. Se eu não tenho causa provável, não se legitima a diligência. É isso que está dito na quarta emenda da Constituição dos Estados Unidos e que vem sendo incorporado ao Brasil na jurisprudência do STJ e do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, na obtenção de uma prova que viola um direito fundamental, eu preciso ter causa provável. Então, por exemplo, a busca e apreensão no meu corpo, a busca e apreensão pessoal no meu corpo, viola um direito fundamental meu?
Eu não vou dizer que viola, eu vou dizer que restringe, né? E aqui, vamos lembrar das aulas de direitos fundamentais lá com o professor. Acho que vocês tiveram aula com o professor João dos Passos, né? Se foi, ótimo, porque com certeza ele falou da teoria do, da ponderação, do Alex, etc. e tal, não é? Então, veja, então nós temos ali, nós temos restrições, né? Privações e violações. Restrições, privações e violações. Nós sabemos que nenhum direito fundamental é absoluto. Então, a princípio, um direito fundamental pode ser restringido ou privado. Por exemplo, eu restringo a liberdade do investigado mediante uma prisão preventiva. Tá? Restringo. Ou mediante o uso de tornozeleira eletrônica. Eu estou restringindo um direito fundamental do sujeito. Eu privo ele do direito fundamental, tá? Na medida em que eu condeno o sujeito numa sentença penal condenatória. Estou privando ele da liberdade. Se na prisão preventiva eu restringir a liberdade por uma questão processual, na condenação eu estou privando ele da liberdade. Posso fazê-lo? Posso. É uma privação de direito fundamental? É uma privação da liberdade, mas eu posso fazê-lo. A sociedade entende que a sociedade democrática entende que pode. Pronto. A violação é que é perigosa, porque a violação é quando o Estado ele está violando direitos fundamentais, ou seja, ele está ilegalmente violando o direito fundamental do seu cidadão, que é outra coisa. Então, a privação e a restrição, elas são legais, elas são admitidas no ordenamento jurídico. A violação, ela não é admitida. Quando o Estado viola um direito fundamental, ele está praticando uma conduta ilícita, é abuso de autoridade, é improbidade administrativa, é prova ilícita, perfeito? Isso tem que se fixem isso. Então, por exemplo, uma situação de entrada em domicílio. A Constituição brasileira é clara, o domicílio é inviolável. Nele não podendo ninguém penetrar sem autorização do morador. De dia ou à noite evitar para evitar a prática de um delito, flagrante, situação de flagrante delito, ou para salvar o morador de desastre. Então, veja, é um direito fundamental claro, evidente, o direito do domicílio. Então, a questão, aí os policiais entraram na casa, entraram para prender a droga. A questão que se coloca aqui é a seguinte: ao adentrar na casa, essa violação, essa entrada na casa configura restrição, privação ou violação de direito fundamental. Se eles entraram na casa com impressões subjetivas, é uma violação. Eles não podiam ter feito. Eles violaram o direito fundamental. Se eles tinham elementos de informação de que estava sendo realizado um crime ali dentro, que tinha um flagrante delito, tinha um homicídio sendo praticado, um sequestro, um cárcere privado, veja, e eles tinham essa informação. Então, eles não estão violando o direito fundamental do sequestrador ou do homicídio. O ordenamento jurídico admite, portanto, que esse sujeito seja privado, seja restringido o seu direito fundamental, porque ele está praticando um delito. Vocês entenderam? Olha a diferença. É uma diferença gritante, gritante. Essa divisão ela tem que ser levada em consideração. Tá? Então, o juiz ele tem que ficar atento com tudo isso. Na medida em que ele verifica que há uma violação de direito fundamental, então aí ele vai decretar a prova como ilegal. Se a restrição era legal,
se a restrição é admitida pelo direito, se a privação é admitida pelo direito, não vai gerar prova ilegal. Mas se ela era uma violação, vai gerar prova ilegal. Perfeito? Viram a diferença? Então, o que é a Fishing Expedition, ou pescaria probatória? A Fishing Expedition, ela é considerada o procedimento de busca de crimes, de provas de crimes, sem causa provável. É aquela atitude de você jogar a rede. Eu joguei a rede para ver o que vinha. Vai acontecer muito onde? Principalmente, interceptação de conversa telefônica. Veja, eu joguei, não é para ver o que tinha, mas não tinha uma causa provável. Eu não posso ter justa causa, eu não posso ter objetivamente, eu não posso ter um fato inicial. Eu apenas fiz a interceptação para ver se estava sendo praticado algum delito. Veja, vou repetir. Eu interceptei para ver se algum crime estava sendo praticado. Eu não tinha causa provável, eu não tinha justa causa, eu não tinha um elemento inicial de prova que pudesse em mim indiciar a prática de um delito para que eu obtivesse essa prova desse ilícito. Eu joguei a rede para ver o que vinha. Não tem causa provável. Está na quarta emenda da Constituição dos Estados Unidos. Essa é uma questão que vocês podem usar também no direito brasileiro, porque no Brasil isso é algo que, embora não esteja escrito na nossa legislação, na nossa Constituição, como está na Constituição norte-americana, ela é algo que é conhecido pela jurisprudência brasileira de uma maneira muito legítima. Vejam. Então eu joguei a rede para ver o que tinha. Eu entrei na casa para ver se tinha droga. Tá, mas por que você entrou? Porque eu vi uma atitude suspeita. Eu citei agora há pouco o cheiro da droga. De dentro da casa estava vindo o cheiro forte da droga. O cheiro da maconha estava vindo para fora. Os vizinhos chamaram a polícia por causa do cheiro da droga. A polícia chegou e constatou o cheiro da droga. Então, ela está autorizada a entrar na casa para verificar se há droga, pelo menos de dia. À noite, nós vamos ter um debate aí, porque a jurisprudência do STJ diz que nesses crimes não poderia entrar à noite também, mesmo sendo crime permanente. Tá? Mas ela tem um elemento de objetividade, ele tem uma suspeita fundada que garante não é, que a polícia possa ingressar no domicílio para verificar se está sendo praticado um delito. Causa provável. Causa provável. Perfeito? Agora, se eu não tenho causa provável, eu apenas vi uma atitude suspeita. Eu estava passando com a minha viatura e vi um garoto em atitude suspeita correndo para dentro de uma casa. Então, o que eu fiz? Eu parei e entrei na casa. Porque eu falei, não, se ele entrou correndo para dentro da casa é porque algum crime deve estar sendo praticado ali. Fishing Expedition. Eu entrei na casa para ver se algum crime estava sendo praticado. Pescaria probatória. Eu estou tentando encontrar alguma coisa. Eu vi agora que vocês estão fazendo algumas perguntas aqui, mas é que eu não estou com o chat aberto, eu não estou acompanhando, tá? Depois, no final da aula aqui, eu vou abrir o chat e a gente vai tentar verificar ali o que vocês estão dizendo, senão eu não acompanho. Eu não sou tão rápido desse jeito para dar aula e já ir olhando o chat e respondendo. Mas nós vamos tentar verificar quais são as perguntas lá. Continue colocando, continue perguntando, tá? Perceberam? Perceberam? Então, é uma diferença tênue, é uma diferença sutil, sutil. Tem uma sutileza colocada aí, que a gente precisa obedecer. Agora, veja, o problema da Fishing Expedition coloca outro problema para a gente. Aqui é cheio de problema. Nós poderíamos ficar aqui umas 2 aulas, 3 aulas, né, falando a respeito disso daqui, inclusive de jurisprudência nova do STJ.
O problema da Fishing Expedition nos coloca o problema da serendipidade. O que é esse troço? Serendipidade. Serendipidade é o encontro fortuito de provas. Veja, na Fishing Expedition, eu me lancei na busca de uma prova sem causa provável. Eu joguei a rede para pegar algum peixe. É a atitude do tarrafiador, né? Aqui em Florianópolis a gente vê lá na beira-mar o pessoal tarrafiando. Você joga a tarrafa para ver o que pega. Outra coisa, veja, é o seguinte: tem causa provável, tem causa provável. A polícia está investigando uma quadrilha de tráfico de drogas, uma organização criminosa, o maior crime. Então, o que o delegado faz? O delegado solicita a quebra do sigilo telefônico daquele que ele entende que é o líder da organização. O juiz determina que seja realizada a, a interceptação telefônica do líder da organização para investigar o crime de tráfico de drogas. E o juiz tem que dizer isso. Qual é o crime que está sendo investigado? Tráfico de drogas. Acontece que o tráfico de drogas não aparece. Que eles não falam nada sobre tráfico de drogas. Não aparece nada. Não conseguem provar, não conseguem, com essa interceptação, provar nada sobre o tráfico de drogas. Talvez porque a informação tivesse equivocada. Realmente, talvez essa pessoa não estivesse envolvida com o crime. Só que lá pelas tantas, essa pessoa está combinando com outra, pelo telefone, um homicídio. Está combinando com ela uma sonegação fiscal. Está combinando com outra um uso de documento falso, uma falsificação de passaporte, qualquer outro crime que vocês puderem imaginar, sem relação nenhuma com o tráfico de drogas originário. Então, veja, aqui nós temos uma situação diferente. Aqui não é a Fishing Expedition. Eu não joguei a rede para ver o que tinha. Aqui é o que nós chamamos de encontro fortuito da prova. Eu estava pesquisando um crime. Eu tinha causa provável para investigar esse crime. Não descobri nada a respeito desse crime. Mas no meio do caminho eu acabei descobrindo, por encontro fortuito de prova, um outro crime, que não tinha nada a ver com o originário. A pergunta é: essa prova encontrada fortuitamente numa investigação que não tinha originariamente, que não tem relação com a causa provável da investigação originária, é legal? Pode ser usada para instaurar um novo inquérito policial? Pode ser usada como prova em outro processo criminal? E a resposta é uma resposta de coerência. Sim, pode. Seria meio absurdo que eu dissesse para vocês que não, o delegado estava pesquisando o tráfico de drogas e descobriu que tem um homicídio sendo combinado. O pessoal em Bangu está combinando o homicídio de um sujeito, não é? Que seria de uma milícia no Rio de Janeiro. E determina, e vem a informação que esse sujeito está tomando cerveja com amigos de madrugada no bar da Barra da Tijuca. E aí aquele sujeito determina
que os seus capangas compareçam até o local e metralhem o seu inimigo, pelo menos aquele que ele entende que é um inimigo, o tal do miliciano, e os colegas que estão tomando cerveja com ele. De modo que aqueles capangas comparecem até o local e metralham 4 pessoas, sendo que 3 morrem instantaneamente, um fica vivo, vai para o hospital, e depois se descobre que ele não tinha nada a ver com aquela história, que eram apenas 4 médicos que estavam num congresso de ortopedia, tomando cerveja de madrugada e relembrando os velhos tempos. E aí o juiz diria o quê? Não, eu não posso usar essa prova, porque essa prova foi encontrada fortuitamente. Claro que não, claro que não. Claro que essa prova é legal. Claro que a prova encontrada fortuitamente pode ser utilizada no processo penal para subsidiar uma outra investigação que nasce a partir da sua descoberta fortuita. Ela não é fishing expedition. Nós temos que separar aqui, temos que fazer uma diferenciação entre esses elementos para que nós não confundamos as circunstâncias. Perfeito? 12:03, eu vou agora aqui abrir o chat para verificar o que vocês perguntaram e se nós podemos responder rapidamente aqui algumas questões. Vejamos. Professor, essa prova originária alternativa pode ser utilizada para validar uma prova derivada ilegal, sendo que foi trazida ao processo depois dessa prova. Boa pergunta, né, do Vitor, né? Ô, Vitor, fica cheirando tentativa de Miguel, né? Você tentou legitimar, deu errado ali, então você traz essa prova depois para legitimar a situação. Não, né? Não. Essa prova tem que ser anterior. Então, o juiz ele tem que entender a honestidade do agente público. Tinha uma outra prova, né? Tinha uma outra prova. Essa prova podia ter sido utilizada, não foi. Agora, depois, para legitimar a situação equivocada, errada, que foi praticada, ele traz a posteriori a prova, para tentar legitimar. Claro que não, claro que não. A pergunta é excelente, tá? E aqui fica cheirando tentativa de jeitinho, né? Jeitinho brasileiro. Então, não pode. Mas nesse caso, ninguém precisa provar que o sujeito estava com cheiro de maconha, né? Veja, o cheiro você não consegue colocar dentro de uma garrafa. O policial diz, não, eu senti o cheiro, eu senti. Veja, é claro que você pode falar, ele pode estar mentindo. Pode estar mentindo. Eu não tenho controle sobre isso. Mas eu também poderia provar que ele está mentindo por outros meios obtidos em direito, válidos em direito. Tá? Mas aí, pelo menos, há um elemento de objetividade. Tá? Não foi a minha impressão pessoal. Uma coisa é ele falar, eu senti cheiro de maconha. Eu ouvi os gritos, poderia ser, eu ouvi os gritos da vítima. Olha aí, mesma situação. Ninguém mais ouviu, mas o policial estava passando na frente da casa, ouviu gritos desesperados de uma pessoa vindo de dentro da casa. A pessoa gritava por socorro. Ele vai me matar, ele vai me matar. E ele entra na casa, só que não estava em curso um homicídio. Estava em curso qualquer outra coisa. Talvez um fetiche, ou talvez do casal, ou talvez um ensaio de uma peça teatral. Mas tinha um elemento de objetividade no qual o policial se baseou para entrar na casa, diferente da minha impressão pessoal. Tá? Então, eu acho que isso responde essa pergunta. A fundada suspeita também é aplicável para a revista de carro, claro. A revista de carro, ela segue o mesmo procedimento, eu já falei isso em sala de aula. Se o carro estiver na rua, sendo dirigido pelo sujeito, segue a regra da busca e apreensão pessoal no corpo. Se estiver dentro de uma garagem, segue a regra da busca e apreensão domiciliar.
tá? Mesma coisa. Justificativa de alta velocidade ou zigue-zague não são suficientes, correto? Tem bastante jurisprudência nesse sentido, né? O sujeito está praticando uma infração, talvez, um excesso de velocidade, né? O zigue-zague colocando em perigo outras pessoas, um crime de perigo comum, tem que verificar qual é a circunstância. Mas só assim, do jeito que você colocou, tá, Camila? Não é suficiente. Mas pode vir a ser suficiente em outras circunstâncias. Por exemplo, um crime de trânsito. Dante, professor, quando o senhor diz que a polícia tem direito de entrar na casa com causa provável, quer dizer que eles podem arrombar a porta caso resistam? Sim, sim, pode. Pode sim. Tá? Se, se, há, se há uma causa provável, está em curso um crime de homicídio, eles podem arrombar a porta sem sombra de dúvida. O zigue-zague é objetivo, né? Como eu falei, o zigue-zague pode estar caracterizando um crime de trânsito, um crime de perigo comum. E por isso o sujeito estaria em flagrante delito. Tá? Então pode vir a caracterizar sim. Acho que autoriza a abordagem, mas não revista. Valeu, professor, é isso. Essas eram as perguntas, acho que eu consegui responder a todos. Se vocês quiserem mais algum esclarecimento, estou aqui disponível. Ô, professor, eu vou pedir então um esclarecimento ainda. Aquela pergunta última que eu fiz ali era quando o senhor estava falando da questão do cheiro da droga, né? Então o policial sente cheiro da droga na casa do cara e o cara fala, não vou te deixar entrar. Aí só, tipo, porque era uma situação que eu pensei que era que não é muito grave, assim, por isso que eu perguntei se ele poderia arrombar a É, porta. a minha explicação foi muito crua, tá? Foi muito crua, Dante. Por quê? Aí tem outros fatores que incidirão aí. A jurisprudência do STJ se orientou hoje no sentido que não basta. Isso depois eu não lembro se é o tema 520 do Supremo, agora me foge o número, tá? Mas a jurisprudência da STJ do Supremo tem se orientado no sentido que não basta, para a entrada na casa, que o crime seja permanente. E por quê? Porque durante muito tempo o que se fazia? Você entrava à noite numa casa para apreender droga, e sem mandado, inclusive. Perfeito? E você encontra a droga estava lá. Só que veja, a pergunta que a jurisprudência hoje faz é: para que entrar na casa à noite se você pode esperar de dia? Para quê? Então não basta que o crime seja permanente. É necessário que o crime ele seja permanente, não é que esteja acontecendo um crime lá dentro, tá? Perfeito, mas que também ele seja um crime que exija imediata intervenção da polícia. Então, se um crime é de homicídio, se um crime é de estupro, se o crime é de lesão corporal, se o crime é de cárcere privado, de extorsão mediante sequestro, a polícia está autorizada a ingressar no domicílio mesmo à noite, naquela circunstância que você mencionou. Arrombando a porta? Claro, arrombando a porta. Agora, se o sujeito está mantendo droga dentro da sua casa, a jurisprudência tem dito o seguinte: olha, não é urgente, pode esperar de dia. Você pode conciliar o direito fundamental ao domicílio com a prisão em flagrante no dia seguinte do sujeito, tá? Então tem esses elementos que devem ser considerados. A jurisprudência ela está em constante movimento e tem que acompanhar o que está acontecendo no STJ e no Supremo, tá? Não dá para falar só teoricamente, não. Então tem que relativizar aí. Cada circunstância é uma circunstância e o bonito do processo penal é isso. É que uma coisa é você falar na teoria, outra coisa é você ver a coisa acontecendo na prática. E aí sempre vai ter uma exceção. Perfeito? Bom, então, mais alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Se não tiver, vamos ao almoço. Muito obrigado pela participação de vocês. Nos veremos muito provavelmente amanhã no presencial. Tchau, tchau. Obrigada, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.